Sejam todos bem-vindos à nossa casa, acolhidos e abraçados por todos nós. Nós vamos dar início à nossa reunião desta manhã. Vamos ter como palestrante da manhã de hoje a nossa companheira Sandra Borba Pereira. Nós vamos apresentá-la. Ela é educadora, evangelizadora, expositora espírita da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, lá na pontinha do Brasil. Vem nos dar o prazer de, na manhã de hoje, estar aqui na nossa casa. É uma palestra em comemoração aos 90 anos da nossa instituição. E nós estamos muito felizes em receber vocês na nossa casa na manhã de hoje. Ela é atuante nas ligas espíritas, já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje, após a leitura da nossa página e da nossa prece, ela vai proferir a palestra cujo tema é Como Enfrentamos os Sofrimentos. E nós vamos pedir à companheira Alcione para ler a página da leitura da manhã de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Justiça das aflições. E depois, em seguida, o nosso companheiro João Major, Deus João Major, ele vai proferir a nossa prece de início da reunião. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso, mais ainda, seriam engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas, então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber ser o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Beijo de Jesus, nosso Mestre, nos ilumina os nossos corações, as nossas almas, em direção à sabedoria universal. Agradecemos esse momento de esperança e de paz que nos envolve. Agradecemos, Senhor, a assistência dos Espíritos nobres e amigos que vêm nos amparar, vêm nos instruir, direcionando-nos na direção da busca, para que possamos realmente nos transformar como criaturas melhores, deixando para trás as nossas mazelas, os nossos costumes malsãos, as coisas fúteis da vida, para buscar a nossa transformação como espíritos imortais,
filhos de nosso Pai, portanto, aqueles que dedicam esta obra do bem. Agradecemos, portanto, esse momento de paz que nos envolve, de esperança, e roubamos a assistência da espiritualidade amiga, que possa direcionar o nosso trabalho nesta manhã de hoje, envolvendo a nossa irmã, que se desloca, Senhor, de outras paragens do nosso país, para nos trazer a palavra esclarecedora da doutrina espírita, para que possamos nos irmanar nessa campanha de iluminação espiritual que tanto necessitamos. Abençoa a todos nós que nos encontramos, envolve a nossa casa, todas as casas espíritas espalhadas pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, mas sobretudo, Senhor, o seu olhar de misericórdia, de paz e de compaixão se volte para a terra brasileira, para que ela possa realmente alcançar aquilo que nos falam os benfeitores espirituais. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Abençoa-nos aqui outra vez. Que assim seja. Então, vamos passar a palavra à nossa irmã Sandra. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de iniciar a nossa apresentação, gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade de mais uma vez ampliar o nosso círculo de relacionamentos, conhecimentos no movimento espírita. Agradecer a esta casa que nos acolhe, que nos recebe, aos nossos irmãos de Muriaé, no vizinho estado das Minas, que nos trouxeram até aqui, nossos irmãos, Pedro, nossa Bia, e agradecer a presença de todos nesta manhã, nessa domingueira. E quando nos foi solicitada a sugestão de temas, lembrando que nós estamos nas comemorações não apenas de 90 anos desta casa, mas de 150 anos também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós propusemos refletir sobre o sofrimento. E a razão disso está, em primeiro lugar, de que todos sofremos. E em segundo lugar, porque o capítulo maior, o mais longo do Evangelho é exatamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E sempre que nós temos a oportunidade, nós gostamos de refletir sobre ele e sobre a mensagem de esclarecimento e consolação que a doutrina espírita nos apresenta e que, sem dúvida nenhuma, constitui a grande tarefa do Espiritismo em nossas vidas, nos proporcionar uma nova reflexão, nos apresentando um novo paradigma, através do qual nós buscamos a assimilação dos seus conteúdos na busca de uma construção de uma fé na bondade, na justiça, na sabedoria divinas, consequentemente, na compreensão acerca do projeto de Deus em relação a cada um de nós, e dentro desse contexto perceber, tentar pelo menos compreender a razão de ser da dor, do sofrimento e das dificuldades. E como todos nós sofremos, é importante registrar que nem todos sofremos do mesmo jeito, né? Tem gente que sofre por causa de uma unha que quebrou. Tem gente que sofre porque uma ruga nova apareceu. Tem gente que sofre porque o cabelo caiu, se tornou careca. E aí então a gente vai observando que há matizes variados de sofrimento. Tem gente que consegue enfrentar a dor, por exemplo, da desencarnação de um ente querido com uma postura bastante resignada, corajosa, transformando muitas vezes essa mesma dor em uma espécie de estímulo para realizações superiores junto às coletividades. Há muitas vezes aquele outro que, diante de uma situação de humilhação, de uma perda de status social, perde como que até a própria reencarnação pela dificuldade de superação dessas mesmas dificuldades. Então, os seres humanos, nós somos muito diferentes e enfrentamos situações diferentes e diferenciadas de
um modo também diferente, em razão daquilo que temos como conteúdo já conquistado ao longo dos nossos processos reencarnatórios e diante das dificuldades que conduzimos, sem dúvida alguma, fruto ainda da nossa imaturidade pedagógica, da nossa imaturidade psicológica, das nossas profundas dificuldades morais e espirituais. E aí, sempre procurando levar aos auditórios, aos públicos, aos irmãos, mensagens de otimismo, de esperança, nós encontramos algumas referências a essa palavrinha que alguém deve ter visto aí e deve ter perguntado: meu Deus do céu, o que é isso daí? O que essa criatura vem trazendo essa palavra tão esquisita? Resiliência, né? Mas ninguém pode aqui ficar logo alarmado, porque já foi colocado a continuidade do título, que seria ou enfrentando o sofrimento para crescer. Já vai dando uma pista para a gente que é esta palavra resiliência. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas gostaríamos de iniciar lembrando o caso de uma pessoa do Rio de Janeiro. Foi aqui no Rio de Janeiro, talvez então uns 8 ou 10 anos atrás, 10 anos atrás, a professora Andréa Salgado, ela decidiu ir com a sua família para uma praia do litoral fluminense e naquele dia ela sempre tinha medo de andar naquela coisinha horrorosa chamada banana boat, que é uma espécie de toia bem grande, né, puxada por uma lancha. Ela então, naquele dia, ela disse: mas eu vou enfrentar meu medo. Ela era professora de educação física e disse que ela ia andar de banana boat. Entrou na banana boat, lá subiu lá na banana boat. Em pouco tempo ela percebeu que o medo dela tinha uma razão de ser, porque ela viu uma lancha, outra vindo na sua direção. Ela então pula e começa a dar algumas braçadas. Em determinado momento ela percebe o pé direito dela ao lado do rosto dela. Perdi minha perna, né? Mas aí então a situação fica evidente, corre todo mundo. Ela então permanece consciente, levada logo de imediato à margem, à praia, chamada uma ambulância. Ela permanece consciente todo o tempo, fica com medo que as crianças, 2 filhos, vistem a situação, mas começa a entablar uma conversa com Deus. Ela que era de uma formação religiosa católica. E aí na conversa com Deus ela faz aquilo que todos nós de alguma forma fazemos também. Vamos fazer um acordo? Isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Então nós que vivenciamos as experiências encarnatórias múltiplas, por certo, nós já comercializamos muito com Deus, com certeza. Até hoje a gente tem esse ato, né? Muitos de nós pensamos assim: Senhor, uma mega cena, dá para fazer tanta coisa boa, aquela creche lá do Bom Jesus, agora é que vai ficar melhor. Muitas vezes a gente tem esse hábito natural ainda do nosso próprio processo, da nossa própria situação evolutiva. E ela então começou a conversar com Deus e disse assim: Deus, eu vou fazer um acordo, você leva a minha perna direita, mas me deixa viva, porque eu tenho 2 filhos para criar. Eu queria tanto ver meus filhos crescerem. Não é a mãe. Eu acho que a mãe, nessa altura, fazia qualquer negócio com Deus. E ela fez todo tipo de negociação e conversava. E aí chega ao hospital e então ela é encaminhada, percebe os certos rumores, né? Aquelas conversas que os médicos têm, né? Ninguém falou para ela que ela tinha síndrome de Jack. Vocês sabem o que é isso? Síndrome de Jack? Você sabe? Lá no Nordeste é vamos dizer assim, um código entre os médicos. Um olha para o outro, de repente, naqueles hospitais públicos de emergência, aí chegam 2, 3 ou 4 no acidente, e aí um olha para o outro, faz aquele exame, diz assim: este está com a síndrome de Jack. Aí atende o outro. Por quê? Síndrome de Jack é Jesus está chamando. Ou seja, o camarada está com o pé na cova. Vão socorrer o outro que provavelmente tem condições de sobreviver. Ninguém falou da síndrome de Jack, mas ela percebeu que tinha as pessoas estavam muito carregadas, sisudas, circunspectas, e ela entra então na sala de cirurgia, quando então recebe a anestesia. Quando ela desperta, ela percebe o marido muito pesaroso. Realmente ele agora está
mulher sem uma perna. Pode ser que ele esteja assim. Mas ela percebe também a mãe, o pai, percebe também os médicos, as enfermeiras. E vocês sabem que mulher não é curiosa. Desde ela, a gente tem certeza que a mulher não é curiosa e o homem não é bobo. Então, o que foi que aconteceu? Ela foi com a mãozinha e percebeu nada da perna direita. Mas ela não tinha acertado com o problema, não foi um contrato, uma negociação. Só que, curiosa, ela decidiu ver a perna esquerda. Não tinha. Aí ela entendeu o porquê daquelas fisionomias muito pesarosas. Ela tinha perdido as duas pernas. Mas aí ela segura no popular, né? E aí reflete, chora um pouco, aquela coisa toda, mas chama o marido, chama a família e diz assim: eu queria que vocês tivessem uma outra atitude, porque eu estou tendo uma outra atitude. Eu quero agradecer a Deus porque eu permaneci viva. Foi isso que eu pedi a ele. Se ele levou uma perna, né, já que eu combinei, mas quem levar a outra? Tudo bem? Porque vai ver que ele precisava de duas pernas. Mas eu quero dizer a vocês que a partir desse instante, não quero nenhuma tristeza aqui neste quarto. Eu vou reaprender a andar, não é problema nenhum. E eu quero que vocês me ajudem a valorizar o que eu tenho, não o que eu perdi. A história da professora Andréa Salgado ficou tão conhecida nos meios que um médico de Sorocaba, São Paulo, lhe envia as pernas mecânicas. E ela então começa o processo de reaprender a andar. E a própria filhinha dizia: minha mãe é biônica. Não é biônica. E ela então, após sucessivas quedas, enfim, né, ela consegue aprender a andar. Até hoje, quem tiver acesso ao YouTube pode acessar e vai ver ainda. Ainda tem vídeos de fisioterapia dela, essa coisa toda, né? E ela escreveu um livro, né? E o que é mais interessante é que ela terminou sendo entrevistada por uma revista de grande circulação nacional por causa da reação dela, que foi como em cascata, né? Porque as pessoas estavam sabendo da reação dela, a reação positiva, a reação otimista, o desejo de superação. E até mesmo entre nós, no meio espírita, foram lançados alguns artigos nas revistas espíritas em torno do caso dela e puxando o caso dela para a ideia da chamada resiliência. Rapidamente, na entrevista que ela dá a essa revista nacional, alguém, um repórter lá pergunta: a senhora sabia que tinha tanta fé? Ela diz: não sabia, mas eu encontrei dentro de mim um desejo muito forte de superação, um desejo muito forte de viver, né, de valorizar a própria vida, e aqui estou. E ele perguntou: qual é a sua formação religiosa? Ela disse: eu sou de tradição católica, mas desde que aconteceu este fato, inúmeros amigos espíritas me deram livros, e eu entendi melhor o que foi que aconteceu comigo. Muito bem. Então, o caso da professora Andréa Salgado é aquilo que a gente chama uma personalidade resiliente, ou uma personalidade capaz de enfrentar o sofrimento de uma forma positiva e mais do que de uma forma positiva. Enfrentou ela o seu sofrimento para crescer. E ela dizia ainda na entrevista que a sua atitude positiva diante do sofrimento tinha feito com que ela recebesse, à época, muitas e muitas cartas, muitos e muitos e-mails, muitos e muitos telefonemas de pessoas. E não passava uma semana sem que ela não tivesse que apoiar alguém, de ter aquela como que necessidade de ajudar alguém a enfrentar também uma mutilação, um sofrimento, uma dor. Ela disse que o acidente havia transformado completamente a sua vida. A título só de ilustração, nós aqui apresentamos, né, muitas figuras que nós consideramos resilientes. Então, a primeira figura, São Francisco de Assis, né? Pobrezinho de Assis, enfrentando sempre com galhardia espiritual a dor do sofrimento. Né? Nós temos a figura do nosso desejo desses, né? Que passa, antes da sua desencarnação, um longo período de doença, né? De convalescença, e sempre diante dos testemunhos de uma personalidade que é forte, né? Uma personalidade resiliente, capaz de entender a função e a razão de ser do sofrimento em sua vida. Quem é aquele ali?
Quem é aquele? Gerson Gonçalves. Gerson Gonçalves, né? Nosso companheiro, espírita de São Paulo, né? E é portador do mal de Hansen, mais conhecido como lepra, né? E que é um grande testemunho também de resistência e de confiança em Deus. Aqui, a nossa prezada Maria Teresa de Calcutá, enfrentando também suas dores, suas dúvidas, seus testemunhos. Mais adiante, nosso Chico Xavier, né? Aquele que uma vez estava com o olho muito doente, né? Um glaucoma. Ô, Emanuel, não vou para a tarefa não, que eu estou com o olho doente. E Emanuel, mas o outro tá bom. Não, né? E toda vida que se a gente comemorava, nas comemorações em torno do Chico Xavier, toda a vida, sempre nas minhas palestras, eu focava como é que era o Espírito Emmanuel como mentor. Todo mundo, Emmanuel. Aí eu fazia pergunta no final da palestra: quem quer Emmanuel como mentor? Ninguém queria mais Emmanuel como mentor, porque a pureza, a disciplina, a gente sempre quer os benefícios, mas não quer o quê? O processo educacional. E ali, nosso querido companheiro também das terras do Rio de Janeiro, Ramon Teixeira, que está no seu testemunho atual de resiliência, enfrentando, né? Vai fazer 3 anos que teve o famoso AVC, que o retirou das palestras espíritas, e temos nos encontrado constantemente com ele em inúmeros eventos, né, que os irmãos têm promovido no Brasil inteiro. Ele está lá, firme e forte, né, na sua dificuldade, autografando os livros com a mão esquerda, na verdade. A memória intocável, preservada, uma maravilha, mas ainda um problema da verbalização. Mas está lá, na sua luta. Então, são personalidades que nós podemos dizer, enfrentaram seus testemunhos, as suas dores, os seus problemas, né, com uma capacidade, vamos dizer assim, ímpar, diferenciada. E vamos, então, esmiuçar um pouquinho mais o que é que significaria a resiliência. E pegamos aqui da revista científica, né, do Dr. Christoph Ley, pesquisador da área na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele vai dizer que resiliência basicamente significa que a pessoa volta a funcionar como antes, dentro de um breve período. Então ele vai usar essa expressão, mas nós vamos esmiuçar essa expressão. O sentido etimológico da palavra resiliência significa voltar para trás. O termo vem da física, e em especial também na área das engenharias de materiais, e aplica-se a materiais. Os exemplos mais próximos do cotidiano nosso seria, por exemplo, o elástico, né? O elástico novo, ele seria muito resiliente, a gente estica, ele volta. E para os professores, que geralmente nós temos os professores, a famosa massa de modelar, né? Que a nossa criançada pega, brinca e depois só faz desmanchar. O que fez é que ele volta. O termo, então, ele migrou para a área da psicologia de modo muito especial, com variadas definições, mas de modo, vamos dizer assim, mais sintético e consensual, seria a capacidade que pessoas e grupos têm de, após passarem por muitos problemas, dificuldades, testemunhos, humilhações, enfim, uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, isso serve para a pessoa crescer. Então a pessoa, ela faz um movimento de crescimento em razão do sofrimento. Então esse tema passou a ser muito estudado, principalmente nas escolas. Quem é professor aqui, que a gente chama geralmente de professor, né? Ou já para poder encaixar o tema bem direitinho, ou tem uma personalidade resiliente, ou vai para o remédio controlado. Se não pirar, na verdade, foi doidado. E minha filha, quando chegou no primeiro dia de estágio, né? Ela que é filha de professores, eu e o pai, chegou em casa absolutamente desnorteada. Olhou para mim quase chorando e disse: eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ser professora. Mãe, esses alunos são horríveis. Mãe, os professores deviam ganhar milhões para aguentar essa raça. Eu não quero passar o resto da minha vida numa sala de aula lidando com aquela confusão. Calma, respira. E foi, chorou, ela veio dramática, trabalha com arte. Então, eu disse: olha, quando você se acalmar, a gente vai conversar. E aí, conversei com ela e disse assim para ela: vamos fazer um
teve contato de imediato, já se horrorizou, então você procura conhecer um pouco da vida dele. Só um pouquinho da vida dele. Faça isso, 1 ou 2, e você vai ver, depois que a gente vai conversar. E ela fez. Então, a primeira menina que chamou a atenção dela, ela foi conversar com ela, 13 anos aproximadamente, e aí a história de vida da menina. A mãe, ela não morava com a mãe, porque a mãe havia casado com um outro homem, né? Ela tinha sido abandonada pelo seu pai biológico. A mãe não podia mais ficar com ela, porque o homem com o qual ela havia casado, né, não aceitava a presença da jovem, da menina, da adolescente, e ela então estava morando com a avó, que na outra semana estaria indo ao hospital para ter uma perna, né, amputada em razão de uma diabetes muito avançada. Aí ela chegou em casa e disse: essa é a história dela. Pois é, o grande problema, lastimavelmente hoje ainda na nossa escola, é que acha que o aluno que entra e adentra, né, as portas, ele é um ser ET, extraterrestre, né? Ele não tem história, ele não tem vida, ele não tem problema, ele não tem dificuldade. E hoje nós estamos pagando o preço desta visão que lastimavelmente nos acompanhou, não por décadas, mas por séculos. Por isso hoje o tema, principalmente da resiliência, é muito voltado para o professor. Então aqui quem da área, por exemplo, já ouviu muito a chamada síndrome de Murdoch, né? Que é aquela sensação do professor dele que não vai conseguir fazer nada, da sua impotência diante das dificuldades, não é verdade? Então, as empresas estudam muito, instituições como Exército, Marinha, todo mundo tem que trabalhar na resiliência, que seria exatamente procurar estimular nas pessoas essa capacidade de encarar a dor, o sofrimento, a limitação, a impotência diante das realidades, para poder aí, a partir daí, encontrar alguns caminhos de superação. Então, nós diríamos, diante das dificuldades e problemas que enfrentamos na existência, o próprio organismo se encarrega de nos estimular a responder a essas situações, porque isso significa que nós temos as chamadas bases fisiológicas. Essas próprias bases fisiológicas, elas apontam para que o organismo, ele tente o quê? Agir ou fugir, ou seja, se adaptar ou responder. Então nós já temos em nós, daí a temática, quando foi exatamente trazida para o campo da psicologia, desencadeou também alguns estudos na área médica, na área das ciências biológicas do comportamento, buscando identificar se existe também uma condição que seja orgânica, que seja fisiológica da criatura no enfrentamento. Há pouco tempo, há menos de 3 anos, acho que cerca de 2 anos, então alguns artigos científicos foram apresentados nas revistas especializadas, dizendo sim a uma tendência natural do organismo de se readaptar, né? Então você está morrendo de frio, aí você pula, você corre, né? Você se agasalha. Você está com calor, você tira a roupa, procura um ventilador, se abana, enfim. Nós temos essa faculdade natural. Todos nós que estamos aqui temos reações em relação a determinadas situações. Eu lembro na minha infância que eu era uma criança extremamente tímida, mas tão tímida, ninguém acredita, mas é verdade, que quando a mamãe dizia assim, vá na venda de seu Souza comprar açúcar, eu estava em pânico. Era para andar então de 50 metros. Eu chegava tão surtada na frente de seu Souza, que ele olhava para mim e disse, mamãe mandou você aqui, não foi eu? Comprar sal. Aí ele me dava o sal. E eu levava para casa. Quando eu chegava em casa, a mãe dizia, menina, mandei você comprar açúcar. Volta para trocar. Aí era outra morte. E aí então, eu chegava lá de volta com o pacote de sal, né? Ele olhava para mim, não é sal. Açúcar. Era por volta de 6 anos de idade, né? Vocês podem perguntar assim, o que foi que aconteceu? Eu não sei se era a personalidade resiliente, sei que em dado momento, aos 12 anos de idade, eu decidi fazer uma leitura de público para todo o turno da manhã do meu colégio. Eu tinha ganho um prêmio de uma redação, né, que eu tinha feito sobre Bernardo Feira de Mello, grande herói da República Olindense, e aí então eu tinha que ler em público. E aí tive uma professora, que por acaso foi minha mãe, e eu
morrendo de vergonha, mas tinha que ir desde a batatinha, né, aquela coisa bem lesa, até declamar, né, Cassimiro de Abreu, né, moreninha, moreninha, tu és do campo a rainha, tu és senhora de mim, tu matas todos de amores, faceira vender as flores que colhes do teu jardim. Então, a gente, os filhos de mamãe, não tinha essa história de dizer assim, mamãe morre de vergonha lá, morre de vergonha no público. Então, algumas circunstâncias me ajudaram a fazer isso daí. Mas sem dúvida nenhuma, todos nós trazemos, de alguma maneira, o quê? Uma tendência do próprio organismo de se reajustar, enfim, de se livrar também, né, daquelas situações, todos nós que estamos aqui. Mas há também as chamadas bases psicológicas, que afirmam os estudiosos, todos nós buscamos exatamente esse equilíbrio, uma busca de alguma forma de equilíbrio. Qualquer situação, né, que vai nos afetar, a gente então vai procurar resolver de alguma maneira, né? E esse resolver tem, de modo geral, essa busca de equilíbrio, e isso está baseado também numa necessidade e numa capacidade que nós temos de superação. Então, aí nós temos, não sei se dá para todo mundo ver, que está lá atrás, principalmente, não está muito nítido, talvez, né? Mas aqui nós temos o australiano que nasceu sem braços e sem pernas, né? Sem braços e sem pernas. E o danado é surfista. Eu não consigo nem ficar em cima da prancha, em cima da areia, nem medo, né? E ele é surfista. Também quem é internauta aí, é só procurar e vai ver, por exemplo, fazendo palestras para jovens e adolescentes americanos, né? Então, valeu, brother. Nessa hora não dá para dormir não, porque de noite aqui não dá para fazer isso. Mas o que é que ocorre? Ele, surfando tranquilamente, vestindo camisa, falando para os adolescentes, para os jovens, e dizendo, vocês pensam o quê? Vocês estão morrendo de pena de mim, não tenho pena de mim não, eu sou feliz. Né? E ele é uma personalidade resiliente, muito forte, e hoje continua aí fazendo palestras no mundo inteiro, né? Tem livros publicados a respeito dele. É aqui um grupo que nós conhecemos, vocês conhecem, porque provavelmente recebem em casa, agora devem estar recebendo já, né? Aqueles cartões de Natal, pintores sem mãos. Pintores sem mãos. Aqui este pinta com a boca, ali ele pinta com os pés. Gente, quem não conhece, procure conhecer. É um primor, há uma obra de arte. E eles trabalham desde os cartões bem pequenininhos, aqueles que vão acompanhando os presentes, a cartões maiores, né? E, mano, eu recebo, uns que vocês devem receber também, e nós então devolvemos. Muita gente recebe aquilo, nem dá valor, e muita gente nem manda o dinheiro para ajudar o grupo a continuar o seu trabalho. Então são o quê? São companheiros resilientes, porque não ficaram em suas casas fechados, curtindo a deficiência, curtindo a limitação, né? Curtindo a sua dor, mas saíram e buscaram nesse sentido, principalmente a arte, né? Como um caminho recondutor do equilíbrio, da harmonia, da criatura se sentir melhor, se sentir bem, se sentir vivo, vamos dizer assim. Mas nós temos, enquanto espíritas, não apenas a compreensão das bases fisiológicas ou psicológicas que podem desencadear essa capacidade resiliente de enfrentar o sofrimento para crescer. Nós entendemos também as bases espirituais. E nós vamos buscar então o livro dos Espíritos, entendendo que nós temos uma necessidade da harmonização do espírito para com a lei divina ou natural. E nós entendemos que estamos, todos nós, em processo de desenvolvimento de uma compreensão acerca das leis que regem o mundo moral. Nós buscamos a felicidade, que é a destinação do espírito imortal. Ontem, que tivemos a oportunidade, né, de fazer um seminário em torno do homem de bem. E aí mostramos que, conforme Allan Kardec, o homem de bem é aquele que vive em toda a sua pureza, além de justiça, de amor e de caridade. E destrinchamos um pouquinho, refletimos um pouquinho sobre essa necessidade de estabelecimento de uma harmonia da criatura para com a lei divina natural, que é a grande
condição de nós enfrentarmos dores e sofrimentos, uma compreensão mais elevada e principalmente para crescer, para prosseguir, para entender, conforme foi lida a página pela nossa irmã, a justiça das aflições, entendendo principalmente acerca, ou buscando compreender e confiar na bondade, na sabedoria, na justiça divina. E aqui nós temos 3 figuras, né? Olha aí, quem é a figura? Dona Ivone Pereira, né? A nossa grande dama da mediunidade, né? Então, enfrentando grandes dificuldades, testemunhos, né? Dores, no sentido inclusive das tentações ou das provações que ela teve a oportunidade de enfrentar e enfrentar com muita galhardia espiritual. O nosso codificador Allan Kardec, homem de bem, né? Que enfrentou humilhações, perseguições, calúnias, e lá firme e forte. Então, nós temos lá, acho que uma figura de Jerônimo Mendonça, mineiro de Ituiutaba. O nosso Divaldo diz que nunca viu Jerônimo mal-humorado. Que ele adorava Roberto Carlos. Certa feita, ele conseguiu ir para o show do Roberto Carlos. Olha, né? E ele gostava de brincar com o Divaldo, dizendo assim: pois é, Divaldo, você fala, é aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. Na cama ortopédica, né? E ele terminou habitando numa cama ortopédica durante um longo período, dormindo inclusive com um peso enorme para poder respirar, né, sobre o peito. E diz que certa feita estavam umas damas da sociedade que trabalhavam com ele na atividade espírita e conversando. Você sabe que mulher não gosta de conversar também, né? E aí elas conversando sobre o Natal, as lembranças, os presentes. E lá para as tantas, uma perguntou a ele: Jerônimo, qual é o presente que você vai pedir a Deus? Ele disse: se eu pudesse, eu pediria a piedade divina para que uma noite eu pudesse dormir de bruços. Imagina a situação, né? Bem-humorado sempre. Diz que certa feita levaram Jerônimo para o sepultamento de um confrade e Jerônimo falou tão bem, mas tão bem, que saíram familiares e amigos, né? Saindo do cemitério, esqueceram de Jerônimo. E quando foi a noite, os amigos foram buscá-lo. A mãe disse: mas ele foi com vocês para o enterro. Onde é que vocês deixaram Jerônimo? E ele disse: no cemitério. Foram lá, quando chegaram lá, estava Jerônimo no cemitério. E eles chegaram, os amigos, sempre carregavam para lá e para cá, cheios de pega, como a gente diz, né? Pedindo perdão, desculpa. Ele disse: estava ótimo aqui, fiquei ótimo, adorei. Fiquei aqui nesse lugar de paz, conversando, personalidades, então, resilientes no enfrentamento. Mas nós temos 2 exemplos clássicos também de resiliência. Do lado esquerdo, o Dr. Victor Frankl, e do lado direito, a Helen Keller. Rapidamente, o Dr. Victor Frankl, austríaco, ele chegou a ser contemporâneo de Freud. Ele cria uma outra escola, de psicanálise, desenvolve uma terapia chamada logoterapia e ele é de ascendência judaica. Quando estoura então a Segunda Guerra e a Áustria invadida, ele que já tinha ajudado a mandar muitos judeus para fora do local, né? Ele é preso juntamente com a sua esposa, que estava grávida, com seu pai, sua mãe, seu irmão. A irmã, quando percebeu, fugiu logo, foi embora para a Austrália, bem longe, e não foi alcançado. Ele passa por 3 campos de concentração. E ele apresenta, posteriormente em suas obras, uma compreensão que ele teve no campo de concentração. O campo de concentração, dizia ele, era formado basicamente por 2 grupos de prisioneiros. O primeiro grupo de prisioneiros era aquele grupo de pessoas que não aguentavam o sofrimento, a desumanização, a violência, a iminência da morte. Então, muitos chegavam a se matar, a se jogar, por exemplo, nas cercas elétricas, a se enforcarem, né, com os poucos lençóis, os poucos andrajos. E ele dizia: essas pessoas não conseguiam suportar a dor do sofrimento. Mas havia um outro grupo, menor. E esse
temos que sobreviver, temos que enfrentar, temos que resistir, nós vamos sair. E esse grupo, dizia ele, era um grupo que encontraram um sentido para a vida, que se tornou exatamente o foco central da sua proposta de logoterapia, o sentido da vida. E ele dizia que esse sentido podia ser o quê? Alguém que deixou um amor, alguém que deixou um familiar, alguém que deixou um ideal, ou até alguém que deixou um bicho esperando em casa. Então ele dizia, esse grupo é o grupo capaz de enfrentar o quê? O sofrimento, a desumanização, a violência. E o próprio Viktor Frankl se tornou, então, um nome bastante conhecido, porque ele foi, ele mesmo, um exemplo daquilo que ele defendeu, daquilo que ele estudou, daquilo que ele propagou. Quando ele saiu, né, quando a guerra acabou, ele sai do campo de concentração, ele vem a saber, o pai morreu, a mãe morreu, a esposa e, consequentemente, o bebê morreram, o irmão morreu. Ele é o único sobrevivente a essa situação. Vai para os Estados Unidos e lá desenvolve todo o trabalho, tendo seu livro Em Busca de um Sentido da Vida, se tornar um dos maiores best-sellers, não apenas para as pessoas que atuam especificamente na área da psicologia, da psiquiatria, mas de modo geral, porque ele foca exatamente nessa questão a partir do sentido da vida. Se você está aí em sofrimento, em dor, muito bem, quer morrer? Quer se suicidar? Quer se matar? Não, não quero não. Então você tem um sentido na sua vida. É necessário, é preciso encontrar a razão de ser, né, para que você esteja desse jeito. Consequentemente, é necessário encontrar o caminho para o fortalecimento emocional no enfrentamento das dores e das dificuldades. Essa é a grande figura do Dr. Viktor Frankl. E ali, a grande figura de Helen Keller, a norte-americana, que nasceu normalzinha e com 1 ano e meio, provavelmente, dizem alguns de seus biógrafos, devido à escarlatina, ela fica cega e surda e, por consequência, fica muda. 1 ano e meio. Observemos 1 ano e meio. Ela só vai começar a receber um tratamento aos 7 anos e meio. São 6 anos de infância. E olha que período, né? Até que chega a sua professora, Anne Sullivan. Ela também é uma personalidade muito resiliente, de enfrentar muitas dificuldades, cirurgias para não perder totalmente a vista. E o que vai ocorrer é que a professora Anne Sullivan toma a Helen Keller, que chamaria sua professora do anjo da sua vida, para que a partir dali pudesse a verdadeira estima, um verdadeiro irmãozinho. Então, a professora Anne Sullivan começa o trabalho com Helen Keller. Helen Keller, ela mostraria desde cedo não apenas um temperamento forte, como uma capacidade de superação extraordinária. Um belo dia, no jardim de sua casa, a professora Anne Sullivan tem uma ideia. Pega a mãozinha da menina, coloca na bordeira do jardim para que ela sentisse a água escorrer. E escreve os dedos, como se estivesse escrevendo na mão da menina a palavra em inglês, water, água. Naquele dia, a menina aprendeu mais de 10 palavras. Né? E Helen Keller, ela viria a falar, porque na verdade ela não era muda, ela era surda. Então não falava porque não ouvia. E ela pede, por volta dos 10 anos aproximadamente, que a professora a ensinasse a falar. Ela chegaria a fazer palestras. Se tornaria a grande defensora e a grande, vamos dizer assim, personagem da educação que nós chamamos hoje de educação inclusiva, ou educação para pessoas com necessidades educativas especiais. Então ela viaja o mundo inteiro, faz curso superior, escreve livros, né? E tem um pensamento que não apenas é dela, a mesma ideia vai aparecer em outros autores, dizendo o seguinte, que quando nós temos a experiência da chamada porta fechada, não conseguimos ver as inúmeras outras portas, as janelas que nos são abertas para a felicidade. Então ela dizia, a necessidade é imperiosa do ser humano, que mesmo não tendo tudo, não tendo 100%, ou tendo uma dificuldade, descobrir os outros caminhos para a felicidade possível. Aquilo que o Livro dos Espíritos nos apresenta, a felicidade possível. Então a figura de Helen Keller chegou inclusive a passar aqui no Brasil, esteve em São Paulo, né?
teve aqui em São Paulo, sempre. Ela desencarnou um pouco mais de 80 anos, mas andava mais que pouco na chuva. Né? Ou seja, uma criatura com todas essas dificuldades, escrevendo, fazendo palestras, visitando e exigindo de governos as, vamos dizer assim, iniciativas no campo da assistência às pessoas portadoras de necessidades educativas especiais. É uma simpatia, né? A nossa religião. Vamos lá. Mas vamos com o autor, Brand, e tentar identificar aquilo que seriam os elementos para a construção realmente de uma personalidade resiliente. Então, a primeira coisa que o autor diz é que nós temos que ter uma tomada de consciência da situação. Né? Então, é preciso que a gente observe o que está ocorrendo de fato, levantar os fatos, as circunstâncias, o que foi que ocorreu e, dentro dessa reflexão, buscar causalidades, explicações, para que a gente possa, então, a partir daquilo, a partir dessa tomada de consciência diante da vida e diante da dificuldade, encontrar o sentido da vida, encontrar o norte. Então, a doutrina espírita nos oferece, de modo extraordinário, esses elementos, pela nossa compreensão sobre a justiça divina, sobre a nossa criação, criados simples e ignorantes, somos todos destinados à perfectibilidade, conforme Jesus nos coloca, segundo Mateus, no seu capítulo 5, versículo 48. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Nós estamos destinados a essa perfectibilidade. E essa perfectibilidade nós atingiremos não porque Deus vai nos dar, mas pelo nosso esforço, pela nossa luta, pela nossa própria conquista. A doutrina espírita não é doutrina salvacionista, é uma doutrina educacional, pedagógica. Nós é que vamos construir a nossa própria história. Daí, o nosso cancioneiro popular, o nosso Almissáter, coloca muito bem em sua música, né? Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Né? Então, essa tomada de consciência que vai nos tornar então, criaturas mais autônomas, mais independentes, e não eternamente estarmos na dependência ou de outras pessoas, ou do divino, como muitos que nós conhecemos, e quando nós perguntamos como vai, a pessoa diz assim, como Deus quer. E a gente diz assim, que ótimo, então você está ótimo. Não, estou não. É algum problema. Se vai como Deus quer, e Deus só quer o nosso bem, e você está dizendo que não está bem, está havendo algum problema de comunicação entre você e Deus, não é verdade? Então, essa autonomia, que é muito mais esse encorajamento, e obviamente outros elementos que vão nos auxiliar a ter uma atitude mais compreensiva diante da dor e do sofrimento. O desenvolvimento de relações satisfatórias com os outros, a capacidade de escolher parceiros com boa saúde mental. É preciso que a gente conviva com gente arrumada. A gente não pode conviver só com os pessimistas da vida. A gente não pode conviver só com aqueles que são os doentes da vida, porque nós convivemos com pessoas extremamente difíceis e nós também temos o nosso grau de dificuldade. Fui administradora há um certo tempo, né? Não apenas de federação, mas também no meu ambiente profissional. Uma vez me perguntaram assim, qual é a maior dificuldade de administrar? Eu disse, ser gestor. E eu disse assim, é administrar os egos alheios no meu ego. Eu sou espírito de ego, né? Então é muito difícil, a gente precisa ter contatos com pessoas também saudáveis, com pessoas capazes de quê? Capazes de dialogar, capazes de não dizer não. Nós temos que viver essa diversidade que vai nos proporcionar então mais crescimento. E aí, outros aspectos foram identificados por este autor para o desenvolvimento de uma personalidade resiliente. A iniciativa, a criatividade, o humor e a ética, né? E aí, nossa, o humor, o que é que o humor está aí dentro? O humor está aí dentro exatamente quando a gente lembra a figura do Jerônimo Mendonça, era, pelo nosso próprio Ivaldo, né? Era a criatura mais bem-humorada que ele conheceu. Por quê? Porque ele via na dor, no sofrimento, na dificuldade, um momento de crescimento. Certa feita ele estava no cinema, adorava o cinema, né? Mesmo que a sua doença tenha surgido, aparecido
primeira vez, de forma bem grave, quando ele assistiu E o Vento Levou, em pé. 4 horas, né? Acho que no original é 4 horas, mas assim, né? E disse que o vento levou a saúde dele também, né? Porque ele já havia comprado um terno branco e saiu todo inchado, que quando chegou no hospital tiveram que cortar. Então, certa feita ele estava no cinema, na cama, na famosa cama. E uma sua lá, conterrânea de Tuiutaba, foi saindo do recinto, se dirigindo ao banheiro, mas não queria perder a cena. E ela andando para trás no caminho. Ela não teve dúvida, a situação foi tão constrangedora que ela caiu em cima dele. Caiu em cima da cama, levantou-se irado, esse aleijado, não para em casa. Ele olhou para ela, né, e disse assim: a senhora também, minha senhora, só fica na rua, não sei. Ela foi impactada, e aí ele riu para ela riu, tornaram-se grandes amigos, né? É o bom, a capacidade de responder, tudo isso é importante. E obviamente que a pessoa que procura viver segundo uma ética, né? Ou seja, a pessoa que vive se esforçando, conforme o nosso seminário ontem, a grande palavra, a palavra central para nós, do homem de bem, é esforço. É o esforço, que a gente não é perfeito, a gente é cheio de dificuldades, de erros, de limitações, de imperfeições. Então a grande palavra para nós é esforço, nos esforçarmos para nos tornarmos então melhores. Então nós vamos nos esforçando para ter uma conduta mediante os valores, principalmente os valores, né, que a doutrina espírita nos apresenta. Ora, para quem está aqui, né, numa creche, né, então, aqui também tem um trabalho social para a criança, educacional, vamos lá, vamos ver como é que a gente ajuda a criança a desenvolver a resiliência. Porque há muitas crianças em sofrimento, há muitas crianças em risco social, há muitas crianças vivenciando também nos seus lares, independentemente da condição financeira, da condição social, os testemunhos. Todos nós acompanhamos pela televisão o caso do menino lá no Rio Grande do Sul, denunciando, né, os maus tratos, né? O caso da menina Nardone e tantos outros casos que são mais conhecidos, de crianças que vivem no interior de suas famílias, quer com pais e mães, quer com pais e quer com mãe e padrasto, quer com pai e madrasta, muitas situações difíceis, e não precisa nem ser ou ter a figura do padrasto ou da madrasta. Muitas vezes os próprios pais desenvolvem diante dos seus filhos uma atitude de agressividade, uma atitude de bullying mesmo, né? De permanente violência psicológica, física sobre a criança. Costumamos dizer que as nossas crianças, elas padecem sofrimentos que nós muitas vezes não visualizamos. Apenas para a gente ter uma ilustração disso. A criança leiloada. O que é a criança leiloada? É aquela que diz assim: vai passar o final de semana com quem? É a mãe? Não, a mãe não quer. É o pai também não quer. É quem? É a tia? É o avô? É a avó? Então é a criança leiloada. Né? Nós temos uma outra situação, a criança silenciada, no caso que acompanhamos, que vimos, né, em nossa cidade. O pai começou a implicar com o menino, de modo que quando o menino falava, ele dizia: cala a boca, cala a boca, cala a boca. E o menino começou a desenvolver uma atitude estranha, uma reação estranha. Quando o pai não estava, ele falava pelos cotovelos. Quando o pai estava, que alguém dirigia a palavra para ele, uma pergunta, ele ficava calado, olhava para o pai e esperava a permissão do pai para falar. Desencadeou posteriormente uma dislexia. O pai doidou. Mas foi. Provavelmente essa atitude de coibir permanentemente a expressão infantil. Então nós temos a criança maltratada, a criança violentada, né? Inúmeras situações. É preciso desenvolver então a atitude resiliente da criança. E aí, quando nós estimulamos na criança a personalidade resiliente, nós estamos de alguma forma contribuindo para que ela desenvolva competências sociais, né? Então, a escola, esperamos que essa escola aqui, essa creche que desenvolve esse trabalho, né, experiências de compartilhamento, de respeito, né? A nossa neta, ela, de repente, a escola dela tem um trabalho muito interessante. Aí tem um trabalho, por exemplo, levar um amiguinho para passar um dia na escola com ela, né?
irmãozinho, pegue um brinquedo bom, em bom estado, leve, embrulhe um papel de presente para trocar com outro colega. Né? Campanhas para auxiliar ou para levar víveres e presentes para crianças socialmente, economicamente carentes, enfim, inúmeras experiências que vão estimulando as competências sociais, no nosso caso, especialmente de solidariedade, de generosidade, de fraternidade, de tolerância, né? Que é muito importante no desenvolvimento e na construção de uma personalidade resiliente. As capacidades de comunicação, de resolver problemas, de tomada de consciência da realidade, de autonomia e principalmente capacidade de acreditar no futuro positivo. Esses elementos, eles estão presentes num grande projeto, hoje desenvolvido até hoje nos Estados Unidos, chamado Projeto Resiliência, que é um projeto desenvolvido em escolas, porque ali o bullying é muito forte, todo mundo sabe disso, né? É só a gente pegar, em cada 10 filmes americanos, 9 tem violência na escola. É só olhar, né? Então a meninada vive a experiência, tanto é que eles criaram recentemente, pouco tempo, relativamente falando, a possibilidade de crianças estudar na escola, estudar em casa, através da internet. Muitas crianças preferem não viver a experiência dos relacionamentos sociais neuróticos no interior das salas de aula e da própria vida escolar. Existe uma experiência muito complicada e foi relatada no momento, me escapa o título do livro do autor, mas a experiência eu lembro de um menino que vai um belo dia e pega no seu armário, naqueles armários das escolas americanas, né? Tem compartimento para cada aluno, ele tira tudinho e vai carregando. É quando um punhado de colegas, né, uma vez zombando, ironizando, cai material e aí não escutam, aquelas atitudes agressivas, e um diz assim: não, deixa eu pegar isso aqui, eu vou te ajudar. Então esse menino que disse lhe ajudar pergunta para aquele que havia retirado as coisas do seu armário: vai para onde? Vou para casa. Onde é que você mora? Aí ele disse: eu moro ali perto, eu vou com você. E aí eles andaram. Quando chegou por educação, ele perguntou: quer entrar? Vou entrar para tomar água. Ele entrou, tomou água e ficaram conversando. Daqui a pouco estava assistindo um filme, alguma coisa, jogando um videogame, enfim, né? Muito bem, conversaram uma amizade a partir daquele fato. Muitos anos depois, eles já tinham terminado esse fundamental, ensino médio, eles já estavam se formando. Então, o tal menino, que foi aquele que ajudou o outro a apanhar, né, os livros, os cadernos, recebe o convite desse seu agora amigo, na sua formatura. Ele ia ser aquele que ia discursar. E aí, no seu discurso, ao ver o amigo que veio de um lugar para outro, eles tinham se mudado de cidade, né, estavam em cidades diferentes, no seu discurso de agradecimento, ele disse que ali estava, devia aquele amigo, ele estar ali naquele dia se formando. Ninguém entendeu. E ele então decidiu revelar. Naquele dia, ele tinha ido tirar os livros, os cadernos, enfim, os pertences dele daquele armário, porque ele tentava o suicídio. Ele queria se matar. Ele não aguentava viver as humilhações na escola e a indiferença da família. Então foi naquele dia que ele encontrou um amigo, e o amigo havia mudado a sua vida. E ele estava ali naquele momento se formando, obtendo o título de curso superior, porque um belo dia, um amigo, alguém decidiu lhe ajudar a carregar livros e cadernos para casa. Então, nós não sabemos aquilo que uma atitude nossa pode gerar, né? Então, é necessário desenvolver em nossas crianças essa possibilidade, essa capacidade, né? Desde cedo nos preocuparmos com isso. E os adultos, mais uma vez, nós temos aí um referencial, que é um estudioso da resiliência, o Dr. Siegel, que diz: necessário para o adulto desenvolver a resiliência. Primeiro, uma boa comunicação, capacidade de estar se comunicando. A criatura muito fechada, muito introspectiva, né, ela tem dificuldade. É preciso identificar em nossos lares quem são os silenciosos, em nosso ambiente de trabalho, quem são os silenciosos, em nossa casa espírita, quem são os silenciosos. Tem que, de alguma forma, né, ultrapassar esta barreira, no sentido, não é forçar, mas é se colocar enquanto capacidade ou possibilidade de escuta sensível
nível, né, daquela outra pessoa, que muitas vezes se recolhe por N razões, por N situações e experiências vivenciadas. Também nos fala o Dr. Cego, a capacidade de assumir a responsabilidade em sua vida. Isso fica principalmente para os nossos filhos, né? Então, hoje já se sabe que a tropa não quer sair de casa, não. Lá no Nordeste, aqui no Rio não deve ter não, mas no Nordeste é assim, né? Casa, mas constrói um vão num terreno do papai e da mamãe, né? E aí a mãe é um bicho do bicho, né? Então, meu bichinho tem 40 anos. Ah, minha lindinha já está nos 35, né? Então, é uma espécie de um apego. Eu disse que agora inverteu. Houve um tempo, isso há uns 30 anos atrás, que o bom era sair de casa. Diz que hoje não. Foi cada vez mais tarde que nós saímos de casa. E, pelo menos em nossa experiência, é um verdadeiro patriarcado mesmo, né? Então, é a casa grande, né? E as casinhas aqui dos filhos sempre construindo em torno. Então, há uma certa dificuldade em assumir a responsabilidade da sua vida. Muitas personalidades imaturas, né? E aí, de repente, toda uma cultura também de acomodação, isso tudo vai prejudicando. Ter a consciência limpa, evitar a culpa. Nossa querida Joana de Anjos nos disse que uma das coisas mais terríveis é a culpa, porque ela marca o indivíduo, ela inibe. Então é preciso a liberação da culpa. Nada melhor para liberarmos de culpa do que evitarmos fazer alguma coisa que nos gere sentimentos de culpa. Ou diante dos erros, assumi-los, tentar revertê-los para trabalhar esse sentimento. As convicções, diz o Dr. Cego, são fundamentais. Então, não podemos imaginar que o espírita não tem as convicções capazes de fato, torná-lo alguém, vamos dizer assim, mais forte e mais resistente à dor e ao sofrimento. E, finalmente, o sentimento por excelência, que é a compaixão, que é, como nós já sabemos, o prelúdio do amor, né? Então, o amor chega e abre alas, esse sentimento de compaixão, que é a capacidade de sentir, né, no próprio coração a dor também do outro. E aí, quando nós, espíritas, somos, começamos a entender, aí nós já estamos fechando, né? Qual é a razão de ser, então, do sofrimento e por que nós temos que buscar, né, desenvolvimento de uma personalidade capaz de enfrentar o sofrimento, capaz de enfrentar a dor, uma outra perspectiva. Nós buscamos no próprio Evangelho as chamadas causas atuais das aflições, o fruto do nosso agir hoje. Não é porque temos direitos filhos, apresentamos o nosso trabalho, não sei quanto atestado médico, vem a admissão. Não sabemos trabalhar em equipe, vem problema. Né? Começamos a falar demais, gera problema em nosso lar, na vizinhança, enfim, causas atuais das aflições, fruto do nosso agir. Não estão, essas causas do hoje, são as causas anteriores das aflições, fruto de nossas ações desequilibradas no passado, nas nossas reencarnações pretéritas. Daí a justiça das aflições, página lida no início da nossa reunião, nos mostrando que justiça divina. A justiça divina permite que nós soframos para que nós possamos então redimensionar a própria vida, consertar as nossas veredas, as nossas opções, as nossas escolhas. Os sofrimentos, as dores, muitas vezes são apenas a expiação e é a consequência da escolha equivocada. Comeu demais, trabalhou demais, daí até jovens aí, roqueiros, terminam em suas músicas fazendo algumas reflexões interessantes. Deveria ter o quê? Amar mais, né? Então, aparece aí, nos rocks, nas novas gerações, devia ter amado mais, devia ter perdoado mais, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão. E, finalmente, nós buscamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma das páginas mais belas, que é exatamente a obediência e resignação, né? Que ali está nos mostrando que é necessário ter o consentimento do coração, o consentimento da razão, a partir da compreensão da lei de causa e efeito e a necessidade que nós temos de equilíbrio mediante o reajuste. Estamos aí chegando no próximo ano nas comemorações, né, dos 150 anos de lançamento do Céu e Inferno, esta obra pouco lida entre nós, os espíritas, né, que
nos fixamos mais na trilogia, né? Ou seja, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios e o Evangelho. Mas existe um capítulo fenomenal, que é o Código Penal da Vida Futura, é um item dentro do capítulo, que vai nos mostrar o que é que acontece conosco. Nós precisamos expiar, porque a expiação, ela vai estar presente como consequência. Nós precisamos ter arrependimento e precisamos ter reparação. Arrependimento, expiação e reparação. É a trilogia necessária, a superação das nossas dores e dos nossos sofrimentos. E finalmente, como é que a gente vai mesmo, agora de modo sintético, desenvolver essa resiliência mediante aquilo que os estudos da psicologia, dos autores, mas também a reflexão espírita nos proporciona. Primeiro, o autoconhecimento, para que eu possa também até ter uma visão mais crítica daquilo que é a minha compreensão da dor e do sofrimento. Porque tem gente que sofre qualquer coisa, tem gente que sofre bobagem, né? E aí, como é que é isso? O autoconhecimento vai nos auxiliar até a dar o peso e a medida corretas, necessárias, para que nós entendamos essa dor e esse sofrimento. A definição de objetivos e metas de vida, porque se eu estou aqui empurrando a minha reencarnação, sem muita preocupação, estou nem aí, fica difícil, né? Precisa ter metas, objetivos de vida, ou um sentido de vida. Precisamos ter uma educação moral, né? E cultivar as virtudes. Nós estamos reencarnados para evoluir. Questão 167 do Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Né? Então, quando nós começamos a encaminhar nossa vida, agora na perspectiva da vida futura também, entendendo que nós somos espíritos imortais, então nós começamos a cultivar as virtudes, começamos a ter confiança na justiça divina e principalmente começamos a internalizar o grande mandamento, que é fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Consequentemente, a personalidade resiliente, de posse de todos esses referenciais, terá então o cultivo de bons pensamentos, de bons sentimentos e de ações. E finalmente, quando nós estivermos na vivência real da dor, ou seja, quando ela bater a nossa porta, através dessa ou daquela situação, dessa ou daquela perda, dessa ou daquela condição de constrangimento em nossas vidas, lembremos de Jesus, como dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lembraremos dele também a nos dizer: vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então nós estamos, meus queridos amigos, vivenciando a experiência da dor, vivenciando a experiência das dificuldades, mas tudo tem uma razão de ser, e que possamos então enfrentar todas essas dificuldades e problemas que muitas vezes estão presentes em nossa vida, na certeza, em primeiro lugar, da necessidade, da natural necessidade que temos de enfrentar. Segundo, com confiança na justiça divina. E terceiro, com a certeza de que temos em Jesus, na doutrina espírita, na consolação e no esclarecimento que o Espiritismo nos proporciona, os elementos para que sejamos mais animados, fortalecidos, corajosos, para que um dia nós tenhamos menos dor, né? Menos sofrimento, mas que tenhamos principalmente a certeza de que estamos nessa grande trajetória em benefício de nós mesmos, na construção de uma criatura melhor, de um homem melhor, de uma mulher melhor, que vai assegurar então a existência de uma sociedade melhor e de um mundo melhor. Receba o nosso abraço fraternal, meu amigo, nosso muito obrigado por esses momentos de reflexão.